E eu não acredito em força de vontade. Eu acho que força de vontade é uma péssima estratégia. Primeiro que eu sou muito curioso. E eu acho que curiosidade é uma das características de todas as pessoas de sucesso que eu conheço. Será que o problema são as pessoas que você está trazendo ou será que o problema é você? É muito edificante você sentar na cadeira de estudante, pegar um papel e uma caneta e levantar a mão e falar: não entendi, professor. Fala galera, sejam mega bem-vindos a mais um episódio do Pod. Hoje um episódio especial, nessa semana especial para fechar com chave de ouro essa temporada. Pô, tenho a honra de chamar aqui meu sócio, meu brother, meu parceiro, Rafa. Rafa, eu sei que parece doideira, mas dentro do universo do Partners muita gente conhece. Mas cara, esse podcast, a nossa ideia é que ele, de um jeito ou de outro, ele transcenda esse nosso universo do Partners e consiga alcançar cada vez mais pessoas. E até alguém brincou aqui com a gente no início, né? Pô, pode ser que alguém não te conheça. Amigo, se você quiser se apresentar para essa galera, fique à vontade, o podcast é seu, o microfone é seu. Boa, Tiagão, prazer estar aqui. Eu sou não só fã, mas uma pessoa que acredita muito no trabalho que você tem liderado aqui dentro e com todos os nossos parceiros, então é um prazer privilegiar aqui o nosso podcast. Cara, pra quem não me conhece, Rafa Velar, 31 anos, empreendedor. As pessoas acham que eu sou um cara de marketing ou de tecnologia, mas na verdade eu sou apaixonado por comportamento das pessoas, comportamento dos seres humanos. Total. E acho que ao longo dos últimos 7 anos empreendendo, isso me deu a oportunidade de empreender em várias frentes, né? E Adventures é a empresa que eu lidero hoje em dia, como um dos founders e o CEO. Tenho o privilégio de liderar quase 40 sócias e sócios aqui nas diferentes frentes de negócio que a gente tem e mais de 350 empreendedores que sonham grande com a gente aqui todo dia. Então acho que do meu lado é isso. E aí tem outros capítulos que eu não sei se a gente quer abrir. Atleta frustrado, ex-gamer, mas acho que isso aí a gente unpack aos poucos. Mas prazer estar aqui. Abrindo um pop-up, jogo rápido. Vai seguir com o plano do Everest mesmo ou parou? A gente nunca mais falou disso, né? A gente falou aquele dia rápido, mas não estendeu. Sem dúvida. Meta a gente bate. Brincadeiras à parte, a minha ambição é subir em 2025, né? Eu tava reloginho, meu negócio é todo ano subir uma. Os 2 anos de pandemia... Pararam tudo, né? Parou completamente. E nos últimos 6 meses meu filho nasceu e aí também não era hora de tirar esse tempo com tudo que está acontecendo aqui, mas ano que vem, sem dúvida, já volto a subir a 3ª e aí vamos voltar ao reloginho. A ideia ainda é 2025 ou 2026 chegar no topo da montanha mais alta do mundo. A missão segue firme. Pô, e além do que, nas horas vagas a gente toca essa máquina aqui como um todo, né? E Tiagão, esse é um ponto interessante. Você puxou o Everest e aí pensando em coisas que a gente pode trazer que talvez provoquem as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu acho que as pessoas que veem a minha meta do Everest não entendem ela, sabia? Acho que as pessoas não têm a menor ideia do que ela significa. Ela é porque, assim, a visão de fora que pode transparecer é de que é unicamente relacionada ao esporte. Ponto. E não poderia estar mais errado. Eu sou uma pessoa que não acredita, e tomem isso com uma pitada de sal, tá? Mas eu não acredito em força de vontade. As pessoas olham pra mim e falam assim: caralho, o Rafa é um dos caras mais disciplinados que eu conheço. Caralho, o Rafa, talvez para algumas pessoas seja um exemplo de força de Clube vontade. Das 5, livro, caralho. 4. E eu não acredito em força de vontade. Eu acho que força de vontade é uma péssima estratégia. Eu acredito em rituais, em rotinas, em processos e em sistemas. Eu acho que isso é muito mais eficaz para fazer alguém chegar em algum lugar, e o Everest para mim é o meu processo. E aí eu corto pro final. O Everest para mim é um processo que me força a ter 3 coisas. Número 1, me força a ter dinheiro, que a viagem custa $100 mil, você precisa poder rasgar $100 mil. Então assim, precisa ter dinheiro. A segunda coisa, me força a estar bem fisicamente. Então, para poder ter a prepotência de querer subir o Everest um dia, eu preciso estar em dia com o meu corpo e com a minha saúde. Número 2, a minha cabeça, porque a maioria das pessoas que morre tentando subir a montanha não morre porque faltou força, porque faltou oxigênio, morre porque perdeu a cabeça. Então, você precisa ser uma pessoa que tem o componente da sua força mental e muito alinhado, uma pessoa calma, uma pessoa que mesmo na frente de adversidade consegue manter o raciocínio lógico apurado, e acho que tem vários paralelos com a vida empreendedora. E a quarta coisa é que para eu
subir uma montanha que demora 2, 3 meses para subir, eu preciso ter criado uma empresa que é independente de mim. Então Perfeito. eu preciso formar gente, eu preciso trazer pessoas que são melhores do que eu para cá para dentro. Então quando as pessoas olham o Everest, que o Rafa é maluco, ele faz triatlo, faz Ironman, que ele subiu o Everest. Porra nenhuma. O Everest para mim é um sistema que me força a alocar energia em 4 coisas que eu acho fundamental para minha vida. Cara, e você falou de um ponto assim que eu acho que é super importante. Isso é uma visão que, pelo menos, ela respinga em mim. Da disciplina. Cara, como é que a gente consegue ser tão disciplinado? Porque, pô, acordar um dia, 2, 3, manter... É o que você falou, que tá muito apoiada na força de vontade. Mas, cara, eu te acho um cara disciplinado. Ponto. Eu te acho um cara disciplinado. E não sei se o Rafa se acha um cara disciplinado. Aí tem uma história, Me acho. E, cara, e como é que você hoje... Porque essa disciplina, agora jogando uma luz pro mundo dos negócios, cara, ela é fundamental. Para que você consiga, no mínimo, ter consistência para longo prazo. Mas como é que você hoje, se você tivesse um skill, alguma coisa que pudesse direcionar, cara, isso daqui para mim funcionou? Boa. Cara, eu acho que 3 coisas. E aí, mais uma vez, isso é o que você falou uma palavra-chave que é o que funcionou pra mim, né? Sim, sim. 90% das coisas que eu vejo dos outros, às vezes não funciona pra mim. Acho que cada um tem que testar, experimentar o que funciona pra si. Nós somos muito diferentes entre nós e eu não tenho a prepotência de querer falar pra alguém qual é a lei ou a verdade absoluta. Se tivesse um segredo de sucesso, já estaria no mundo. Todo mundo replicava. Sim. Então, do meu lado, eu acho que 2 coisas funcionaram. Primeiro, criar uma rotina, né? Boa. E seguir ela. Eu acho que depois que você passa 15, 20, 30 dias seguindo uma mesma rotina todo dia, isso te ajuda muito. Então, primeira coisa que eu falaria assim, cara, tenta passar pelos 30 dias sem abandonar, né? Eu vejo muita gente que começa uma dieta na segunda, na quinta-feira, o cara já tá comendo pizza ou já fugiu. Já era. 30 dias. Se você passar dos 30 dias, sua chance de sucesso é muito maior. Mas eu acho que mais do que isso, eu acredito em você forçar e tentar buscar disciplina em coisas que realmente importam pra você, né? O que eu vejo muito, sendo sincero, são pessoas que falam assim, não, maravilha, cara, eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas eu quero emagrecer. Você não quer tanto emagrecer quanto você quer comer uma Nutella na quinta-noite. Não tem nada errado em comer uma Nutella na quinta-noite. Mas é só uma analogia assim, que você acha que você quer. Total. Mas no dia que você quiser aquilo, tanto quanto você quer respirar depois de 10 minutos debaixo d'água, aí você vai conseguir o que você quer. Então, eu acho que a recomendação que eu dou para as pessoas, e quando alguém olha para mim e fala assim, caramba, o Rafa é disciplinado, é lógico que eu sou. Eu investi um tempo fudido me perguntando o que é importante para mim de fato e o que eu só acho que eu quero, mas eu não quero tanto assim, e o que eu realmente quero. Porque é muito mais fácil você ter disciplina nas coisas que você realmente quer. Então, alinhar a sua vida em coisas que de fato importam pra você, sem dúvida nenhuma, ajuda você a ser um pouco mais disciplinado. Então, eu acho que é um pouco disso. E aí, eu também sou uma pessoa muito lógica. E a minha disciplina, por exemplo, acho que uma coisa que todo mundo repete, 4 da manhã, 4 da manhã, 4 da manhã. Cara, 4 da manhã é uma consequência. É uma consequência de uma outra coisa que eu analisei. Eu olhava para as minhas noites e eu achava elas mega improdutivas. O que eu quero dizer? Cara, 9, 10, 11, meia-noite, assim, o que as pessoas geralmente estão fazendo? O que você diria? Cara, no mínimo, ou estão no bar, ou estão em casa na Netflix, ou, sei lá, fazendo alguma coisa aleatória que não faça o menor sentido. Estão rolando o scroll do Instagram, assim, são esse tipo de coisa. E mais uma vez, assim, não tem nada de errado com isso. Assim, cara, cada um, né? Cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer, pô. Se você quer assistir Netflix, cara, vai. Só que agora, do meu lado, eu tava tentando construir um negócio que eu quero que seja um dos maiores do mundo. Eu preciso priorizar algumas coisas na minha vida. Netflix não é uma delas. Então, assim, quando eu olhava pra minha alocação de tempo à noite e eu via assim, caramba, a maioria das coisas que eu faço aqui, se eu tivesse que ranquear como prioridades na minha vida, estariam lá embaixo. Então, cara, como é que eu elimino essas horas da noite e passo elas para um momento onde eu vou conseguir alocar tempo em coisas que são relevantes para mim? Então, o que eu faço? Qual é a história do 4 da manhã? Cara, é o meu momento comigo mesmo. Cara, depois de 6, meu filho acordou, minha mulher acordou, meus sócios acordaram, tem cliente ligando, pô, preciso fazer 1000 coisas. Cara, depois que o mundo começou, cara, assim, é um momento que você entra num fluxo ali. Por mais que você seja muito proativo com a sua agenda e pense muito no que você faz, você entrou num fluxo. Cara, aquelas 2 horas antes do mundo acordar, pra mim, sempre foram fantásticas. E é um momento onde eu faço esporte, onde, cara, eu me provoco intelectualmente e depois o meu dia começa
começa. Então, pra mim, faz muito sentido, porque eu cortei coisas totalmente improdutivas, passei essas mesmas horas, e eu sou um cara que durmo cedo, tá? Pra quem não sabe. Passei essas horas pra manhã, e na manhã eu aloco elas muito melhor do que eu alocava à noite. Então, basicamente, eu ganhei horas, mas esse é a minha verdade, porque... E aí tem conjuntos de escolhas minhas. Eu sou uma pessoa que quer muito, muito rápido. Quando você quer muito, muito rápido, meu amigo... Eu sei. Eu sei. Ô, Rafa, agora, assim, eu acho que esse mindset, que é um pouquinho que a gente navegou aqui, ela é super importante para qualquer nicho. Independente de ser uma agência, um negócio digital, uma hamburgueria, serve para qualquer empreendedor que quer de verdade construir alguma coisa grande, relevante, do zero, enfim. Cara, eu quero pegar uma esquerda aqui. A gente tinha feito até aquele mini briefing antes, assim, se é que a gente pode chamar disso, sobre, cara, que ponto da história que a gente começa para contar aqui para gerar insights. E, cara, antes da Adventures a gente já tem muita coisa aí no mundo, pô, tem no Partners, tem na própria história tem no Semon Playbook, você falou, isso, contou essa história pra caramba, enfim, tem muita fonte para beber esse conteúdo. Mas pós-Adventures, assim, a gente começou lá no Day One, a coisa está acontecendo. E uma das coisas que eu acho que é interessante, porque você é o cara que, na teoria, não consome essa cultura simplesmente de uma maneira alternativa. Um Netflix, um Instagram, alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, tu é o cara que sabe exatamente o que está acontecendo neste momento. E eu não vi ninguém falando isso antes de Creators Economy, para que o mundo está virando para esse lado, mas na verdade eu aprendi contigo que muita coisa já não é mais futura, já está falando do presente. Vamos falar do presente. Então, Rafa, dois caminhos. O primeiro é, cara, como é que você está sempre antenado em cima disso, obviamente, que eu acredito que essa resposta seja até mais básica, mas acho que eu queria falar um pouquinho de luz nesse nosso momento presente, que acho que isso teria que estar no playbook aí de qualquer empreendedor. Boa! A coisa sobre estar antenado e que algumas pessoas confundem às vezes com saber para onde o mundo está indo e coisas do tipo, vem de dois lugares. Primeiro, que eu sou muito curioso. E eu acho que curiosidade é uma das características de todas as pessoas de sucesso que eu conheço. Todo mundo bem-sucedido que eu conheço é muito curioso. Então, enquanto eu acho que tem muita gente que... vamos voltar aí 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, quando o Instagram estava começando a ficar relevante. Boa. E tinha muita gente tirando selfie. Eu cansei de ver pessoas... E aí tem os dois tipos de pessoas. Tem o meu tipo de pessoa e tem todo o resto. Quem é todo o resto? São as pessoas que em 2016, 2017, 2018 vinham alguém tirando uma selfie e falavam assim, que absurdo, caramba, que pessoa narcisista, que absurdo, que pessoa egocêntrica, tirando uma foto dela mesma. Tem esse tipo de pessoa, que é como 99% dos seres humanos reagem a coisas novas e coisas que quebram padrões e coisas que são diferentes do que você está acostumado. É uma mãe falando, que absurdo, meu filho não sai do videogame. Assim, e mais uma vez, nada contra as mães, mas é assim que 99% de nós reagimos ao que é novo em relação à forma como a gente foi educado ou criado. E tem, talvez 1% das pessoas que são como eu, que falam assim, caramba, que coisa interessante, as crianças não saem do videogame. E aí? Por quê? Caramba, que coisa interessante. Por algum motivo as pessoas acham recompensador tirar fotos de si mesma. O que tem aqui? Então, assim, eu acho que... E tá muito atrelado com curiosidade, entendeu? Sempre olhar por trás. São pessoas que julgam menos e que fazem mais perguntas. São pessoas que tentam tirar menos conclusões precipitadas e mais se perguntar o porquê que aquilo está acontecendo ou o que aquilo ali tem de interessante. Então acho que essa é a resposta da primeira parte. E aí falando de Adventures, não sei se quer conectar. Você quer conectar ou quer... Não, pode conectar. Você tá no caminho. Cara, eu acho que a Adventures é um marco na minha vida. Que foi basicamente a materialização de uma realização que eu tive talvez um ano antes. Eu empreendo há 7, 8 anos, né? Primeiro na empresa da família, depois com a Avelar. E eu acho que a grande lição que eu tirei nos meus primeiros 5, 6 anos empreendendo foi que os meus resultados no longo prazo estariam muito mais conectados com a minha capacidade de me cercar de pessoas tão boas e melhores do que eu,
do que com a minha capacidade de simplesmente sentar a bunda e trabalhar duro. Esse chip clicou um dia em mim, eu falei assim, caceta. Tô eu aqui e sempre trabalhei 100 horas por semana, 18 horas por dia. Ontem foi um exemplo, ontem eu tava há 26 horas no escritório. Tinha 26 horas que eu não saía do escritório. Eu sempre fui essa pessoa. E pode ser extremo pra muita gente, mas eu saio energizado. Eu não chego em casa reclamando pra minha mulher, eu chego em casa feliz. Então assim, não tente me copiar se não faz sentido pra você, mas eu sou assim. Mas essa sempre foi como eu aloquei a minha energia. E eu priorizava muito pouco a segunda parte, que era, tá assim, caramba, quem tá aí fora que é melhor do que eu naquela coisa específica? Quem tá aí fora que é muito melhor que eu nisso daqui? Eu não dava tanta importância pra isso. E talvez um garoto novo, arrogante, e não arrogante do ponto de vista de tratar os outros mal, mas arrogante do ponto de vista que sozinho consegue resolver. Suficiente. E aí eu comecei a ter algumas experiências que eu trouxe uma pessoa pro meu time e no dia seguinte eu falei assim, caralho. Mudou pra caralho. Mudou tudo. E aí eu tive 1, 2, 3, e eu não preciso de muitas, né? Eu tento aprender rápido. Cara, e Adventures é a materialização dessa minha visão. Foi quando eu entendi que a minha capacidade de chegar mais longe era 100% atrelada com a minha capacidade de trazer para trabalhar comigo pessoas que são muito menores do que eu. E aí tem tudo a ver mudar o nome da empresa, porque eu não quero que mais seja sobre o Avelar, eu quero que seja, cara, sobre uma aventura com sócios e sócias incríveis, e tudo que a gente vem construído, né? Então acho que o marco de Adventures, ele é a materialização dessa minha grande lição que eu tomei nos primeiros 5 anos empreendendo. Cara, e isso é nítido, e uma das coisas que eu vejo entre outras habilidades que você tem, é essa de conectar, de conseguir fazer com que as pessoas visualizem o mesmo sonho ou tenham minimamente a mesma visão que você tem. E uma das coisas que a gente recebe direto, principalmente de agências, que navegam sobre, acho que a mesma dificuldade, que é, cara, primeiro, como é que eu trago sócios, ok, mas isso já está num âmbito um pouco mais avançado, mas a dor ela é mais para trás ainda, tem uns passos para trás, que é, cara, como é que eu consigo trazer boas pessoas para o time? Como é que eu trago essas boas pessoas para dentro da companhia? Eu acho que as duas a gente consegue matar meio que com a mesma habilidade. E essa visão, Rafa, se você conseguisse também, do mesmo jeito que eu te falei sobre as rotinas, cara, mas se você tivesse que dar alguma diretriz, algum ponto de atenção, algum ponto de luz para esse empreendedor que está com dificuldade de conseguir trazer boas pessoas, cara, para onde que tu olharia e falasse, cara, o diagnóstico seguiria por esse caminho aqui? Eu vou inverter aqui que eu quero aprender com você. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Thiago tem o time com o maior NPS da Adventures, que é o maior engajamento. As pessoas que trabalham com o Thiago dão a nota mais alta para a oportunidade que é trabalhar na Adventures. E além disso, é a divisão que mais bateu meta esse ano. Então assim, me diz você qual é o seu playbook. E depois eu falo se eu tenho alguma coisa a agregar, Thiagão. Rafa, acho que assim, o que a gente tenta trazer aqui, cara? A gente tenta trazer, primeiro, pessoas que têm, de um jeito ou de outro, aderência à cultura. A cultura que a gente quer hoje, que é tirar um negócio do chão. Para tirar um negócio do chão, você precisa de muito mais do que uma habilidade técnica. Você precisa de, cara, lealdade, você precisa de comprometimento, você precisa de verdade, uma parceria. Alguém que, a gente falava tanto na analogia da trincheira, né? Ou seja, você precisa de um cara que você sabe que se você vai dar 2 passos para frente, alguém tá ali te cobrindo. Né? E isso você não consegue simplesmente somente com um saldo bancário, com uma promessa de salário alto. Você consegue com um propósito. Então, através deste propósito de manter essa chama acesa, a minha ideia, eu estou falando isso, mas pensa no plural, cara. A nossa ideia sempre foi trazer um time pelo qual, se eu mudasse o negócio e mudasse a camisa, ele continuaria sendo uma máquina de fazer resultado. Porque não está atrelado àquele conhecimento técnico, mas as habilidades que são por trás, conectadas a uma cultura e um propósito. Então foi sempre isso que eu fui buscar em cada uma das pessoas que eu trouxe para dentro do time do Partners e tentar manter esse ciclo rodando, essa chama acesa. Porque acho que muitos dos empreendedores, eles fazem esse primeiro step, depois entregam um notebook pro cara, uma meta e fala assim, ó, meu irmão, vai, te vira e um dia aí a gente volta para conversar. E acho que é aí quando a chama vai morrendo. Então, acho que são 2 fases. Trazer e depois continuar mantendo vivo. Perfeito. E 2 centavos em cima do que você falou.
A primeira coisa que eu diria, que acho que complementa exatamente o que você disse, que eu acho que é onde as pessoas se frustram, né? Que é, beleza, você traz, e até eu desafio vocês a pensarem que várias das pessoas que trabalham para você são esse tipo de pessoa. Exato. Só que você não é o líder certo. Olha que coisa interessante, tá? Acho que tem muita gente querendo delegar esse processo. E eu não sei você, Thiago, mas eu chego no escritório aqui, cara, e eu me inspiro trabalhando do lado dos nossos sócios, das nossas sócias. Muito. Então, assim, é uma coisa também... será que o problema são as pessoas que você está trazendo ou será que o problema é você? Será que as pessoas que estão do seu lado se inspiram por estarem do teu lado? Você é o primeiro a sair, você é o primeiro a chegar e o último a sair. E as pessoas falam assim, caceta, esse cara trabalha pra caramba. Pô, que coisa inspiradora ver alguém se dedicando contra um objetivo dessa maneira. Ou então, pô, tem as melhores ideias da mesa e tá sempre provocando o time, sempre botando o time pra cima, pô, chamando as pessoas pra engajarem. Pô, que líder interessante, se dedicando pra desenvolver as pessoas. Então, assim, eu vejo pelo menos muito empreendedor que tenta delegar esse negócio, que é do Total. tipo, pô, o meu funcionário tem que ser incrível aqui, ele tem que ser comprometido. Que assim, você é o tipo de líder para quem as pessoas querem se comprometer? Então acho que tem um step back. Então acho que é uma segunda provocação em cima do que você falou. E aí, botando um pouquinho de olhar para frente, eu acho que se você é bem sucedido nisso, é tipo juros compostos. E aí eu vou dar um exemplo específico aqui, até dessa mesa aqui de bate-papo. De alguma forma, 2 anos e meio atrás, eu convenci o CMO da Domino's a vir trabalhar lado a lado comigo aqui. Que é um cara totalmente fora da curva, o Edwin. Totalmente, gigante. O fato de que eu trouxe o Edwin, de alguma maneira o Edwin convenceu o Thiago Tá aqui. a estar aqui. Então, tem uma outra coisa também, que gente é igual aos juros compostos. Quanto mais gente muito boa você tem, mais gente muito boa essas pessoas trazem também. E quanto mais gente muito boa tem num lugar, mais fácil é você trazer a próxima. Então, tem um componente de juros compostos em gente também que é muito interessante. E aí, uma provocação aqui para quem está começando nisso. Número 1, você precisa dedicar energia. Então, fica uma pergunta para todo mundo que está ouvindo. Analisa a tua semana passada. Quantos % da sua alocação de tempo você investiu tentando trazer esse sócio ou essa sócia ou esse colaborador totalmente acima da curva que vai começar esse teu processo? Eu chuto que você provavelmente gastou menos de 5% do seu tempo nisso. Com certeza. Só para você ter uma ideia, eu gasto de 30% a 40% do meu tempo em gente aqui na companhia. Então, fiquem com essa estatística na cabeça e analisem a sua semana passada. Eu quero alguém incrível aqui, eu quero alguém incrível. Quanto tempo você gastou semana passada para tentar trazer? E aí a segunda coisa, assim, cara, é igual academia. Você vai tentar a primeira, provavelmente você não vai ser muito convincente, você vai tomar um não, a segunda você já vai ter aprendido alguma coisa, vai ser um pouquinho melhor, a pessoa vai falar não também, a terceira vai tomar um não também, a quarta também, e aí na quinta, você talvez até não mande também, mas você deu sorte, e a pessoa entrou, e é tudo que você precisava. Então, assim, a terceira provocação que eu faço, cara, começa a alocar tempo contra isso, começa a se desenvolver para ser a pessoa capaz de atrair esse tipo de pessoa, cara, e provavelmente uma hora você vai dar sorte, você não vai ser nem bom o suficiente ainda, mas você vai dar uma sorte, vai trazer a primeira, e dali pra frente começa a ficar mais fácil. E Rafa, você falou sobre tomar não, né? E isso já me acendeu uma luz aqui. Eu acho que, não sei a tua visão, mas eu acho que tem muitos empreendedores que não tomam tantos nãos quanto realmente é necessário. E aí se frustra rápido sobre isso. Então, olhando pra você, cara, quantos nãos você já tomou ou toma diariamente para que a pessoa entenda? Porque, assim, é muito fácil você olhar e falar, cara, eu quero também ter adventures, eu quero atender tal conta, eu quero crescer, eu quero falar, beleza, mas, cara, aqui a gente tá olhando tudo que a gente olha aqui pra nossa direita é sim. Tá? E agora, o que a gente não vê aqui de nãos, cara, da tua história? Cara, vamos começar por alguns. É curioso, cara. E isso acho que não é do Rafa, tá? É de qualquer empreendedor que tá construindo alguma coisa relevante na vida. Muita gente fala, caramba, a Adventures vale R$500 milhão, a Adventures vale R$500 milhão. Sabe quantos fundos de investimento eu já falei na minha vida? Cara, eu de verdade, eu tenho até medo de arriscar. Eu acho que
vai de centos, não vai? Talvez uns 120, 130. Caralho. Quantos são nossos investidores? Poucos. 4. Tá aí. Tá aí a taxa de conversão, é mais baixa que o e-commerce. É um funil de vendas. Entendeu? Olha esse funil de venda. Se eu fosse com SDR, tinha me demitido aqui, entendeu? Mas brincadeiras à parte, você vê um pouco disso, né? Então, e aí algumas coisas. Eu acho que número 1, a rejeição é uma parte natural do processo, por alguns motivos. Primeiro, porque nem todo mundo tá pronto ou é o perfil ideal para ser o seu cliente, o seu colaborador, o seu sócio ou o seu investidor. Número 2, enquanto você está construindo um negócio, você vai ser julgado e rejeitado por sua culpa mesmo, porque nem você sabe direito o quão grandioso é o que você está fazendo ainda. Boa. Você ainda não entendeu o potencial completo do que você está fazendo. E você vai ficando melhor nisso, mas no começo, você esteja preparado para ser mal compreendido. Porque você não sabe explicar as suas ideias com tanta congruência ainda e porque o mercado às vezes não está na mesma página que você. Você dedica 24 horas por dia pensando na tua empresa. A pessoa que está olhando do outro lado, seja um cliente, um colaborador ou um investidor, cara, tá vendo pelos primeiros 30 minutos. Você tem uma quantidade de contexto muito maior naquele tema. Então assim, esteja preparado para ser rejeitado. E não só por culpa dos outros, mas por culpa sua. Eu que hoje em dia invisto uma boa parte do meu patrimônio em investimento anjo, em startups, etc., eu vejo o quanto os empreendedores evoluem. Do primeiro ano, quando eu fiz o cheque anjo, ele agora está levantando um seed ou um Series A, e eu vejo a diferença da compreensão que ele tem sobre o que ele está fazendo. Lá no começo, nem ele entendia direito. E ele vai tomar um desconto ou uma taxa faz parte da jornada, melhor, né? Porque isso faz parte da jornada. Cara, gigante. E você tava falando isso e é engraçado, porque às vezes nem o teu próprio time vai te entender durante uma etapa. E você sabe que mesmo assim é um imposto que vai ter que pagar ao longo da construção que você está fazendo, até que aquilo minimamente comece a fazer sentido, porque nada mais é do que a colheita chegando. Né? Então essa parte de semear, muitas vezes a galera não vai entender, e faz parte. E aqui, assim, as coisas que você não vai ler em nenhum livro e que ninguém te ensina, tá? Coisas que são importantes nesse começo. Pô, se você não entende tão bem o que você tá fazendo, e é curioso, você acha que você entende, tá? Você, olhando em retrospectiva, você acha que você entende tudo. Aí você olha 3 anos pra trás e fala assim, caralho, eu era um idiota. Mas enfim, mas nesse momento começando, tem outras formas de você criar confiança, engajamento e até confiabilidade no que você está fazendo, né? Se você ainda não tem tanta profundidade ou congruência, e se você ainda não entende tão bem o que você está fazendo para poder convencer as pessoas com argumentos, cara, atitude arrasta. Perfeito. Por mais que a pessoa fale assim, cara, eu não entendi direito o que esse cara falou, não. Mas ele trabalha 16 horas por dia, com certeza deve ter alguma coisa ali. E com um brilho no olho, e toda vez que eu falo com ele, ele tem certeza de pra onde a gente tá indo. Então assim... Ou ele é um louco, ou ele é um louco, visionário. E a distinção não é tão clara, né? Exato. Entre loucos e visionários, mas é uma coisa interessante. Então, pô, se você tá nesse momento de tentar convencer um time a dar um algo a mais, a acreditar numa ideia futura que no momento é só uma visão, mas você tem certeza que ali tem uma oportunidade, e se você tá tomando esse desconto por não ter a capacidade de articular essa ideia, saiba que você tem outras ferramentas para convencer as pessoas, e atitude para mim é a principal delas. A gente fala que palavras elas movem, mas o exemplo vai sempre arrastar, né? Isso vai sempre ir pra frente. Olha que interessante o exemplo específico. Cara, se a gente volta 3 anos e meio atrás, quando eu comecei a velar, você sabe o que eu falava? Faço a menor ideia. Eu falava o seguinte, cara, o mundo tá indo pra dentro desse cara daqui. Boa. E eu falava isso pros investidores, tá? Atmos, Arbor e os primeiros investidores que a gente teve aqui, eles compraram essa tese, tá? O mundo tá indo pra dentro do smartphone. Eu não tenho a menor ideia de como isso vai evoluir ali dentro. Mas eu vou criar uma empresa para se posicionar dentro dessa transição, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir construir coisas de valor. Essa era a tese.
Certo. Eu tinha a certeza exata de como o mundo evoluía? Não, óbvio que não. Eu sabia que os creators iam ser os maiores empresários da próxima década. Eu sabia... Uma pandemia ia acelerar que a pandemia 1000%. ia acelerar tudo. Eu sabia, cara, que ia ter oportunidade para dezenas de milhares de pessoas empreenderem com agências digitais. Eu imaginava que os grandes anunciantes iam começar a reverter o seu orçamento para o digital e para criadores de conteúdo. Eu não sabia nada disso de forma específica. Mas eu sabia para onde o mundo estava indo. Eu falei, vou construir uma empresa para estar ali. E eu vou estar olhando aquilo de perto. Então, apesar de eu não ter clareza exata do que eu ia fazer, eu estava certo historicamente de para onde o mundo estava indo. E com trabalho e muita competência e gente boa, a gente construiu os mecanismos para gerar valor naquele ambiente. Mas a gente fez o PXPS, estava lá no palco, entregando um baita de um conteúdo ali. E você trouxe uma foto. Eu acho que é um ponto que... Porque muitas das pessoas podem achar que, basta ir no feeling que a coisa vai dar certo. Mas você trouxe uma foto de um planejamento estratégico para onde você queria fazer em matéria de receita, que acho que é 96, né? Era 96 ou 86? 96 ou 93. Alguma coisa nessa linha. Mas, ou seja, por mais que você não sabia exatamente quais seriam, quantas esquerdas e quantas direita, mas a direção ali, ela tem um número, aquela direção, ela tem um ponto de chegada, ela tem um checkpoint. E a gente fez agora esse final de semana passado, a gente fez aqui um encontro com alguns empreendedores do Partners para justamente forçar esse planejamento estratégico. Quanto que isso é importante para os próximos anos e os próximos meses, próximas semanas, para onde que você vai caminhar com o teu negócio de uma maneira pelo menos mínima necessária. E aqui eu venho de novo trazer agora um pouquinho do que a gente começou a falar sobre o presente, cara. Na tua visão hoje, o que tem que estar de atenção para qualquer empreendedor, principalmente, obviamente, de um negócio digital, uma agência, o cara tem que estar de olho de verdade, porque isso já está acontecendo. Boa! Eu vou dar uma resposta específica, mas eu também vou dar uma forma para as pessoas pensarem, tá? Boa! Que eu acho que é exatamente o que eu executei ao longo do tempo, porque quando eu falo que eu sabia da direção, mas eu não tinha a noção específica do que a gente ia estar fazendo no futuro, isso não quer dizer que eu não sabia o que eu ia executar naquele momento. Perfeito. Naquele momento, cara, eu era uma agência digital. E era aquilo que eu ia acelerar. Só que o que eu tinha de visão é que eu falava, cara, executando a tese de agência digital, cara, eu vou ver centenas de outras oportunidades e eu vou ter a capacidade de criar outras coisas em cima disso. E aí eu acho que a minha abordagem sempre foi a mesma. Eu falei isso até no nosso evento para os Partners lá no Rio de Janeiro, que era... eu sempre tinha uma visão muito clara do que era o meu core. O que é que eu estou fazendo agora, que é o modelo que eu estou executando, que é o que eu sei fazer bem, que é o que eu tenho processo, que é o que eu tenho gente, que é o que eu sei fazer e sei entregar. 80% do meu tempo tá aqui. Agora, 20% do meu tempo tá em explorar outras coisas que são a próxima fronteira. E aí, quando eu digo do meu tempo, é do tempo da empresa. Sim. Então, qual sempre foi a minha estratégia e é um pouco do que eu sigo até hoje, tá? Cara, eu construo o core, eu monto um time, os processos, e tenho certeza que isso aqui tá funcionando e pronto para escalar. E aí, Rafa, eu vou abrir a próxima avenida, geralmente com um time que é só mais uma pessoa, e aquilo vai crescendo, e aquilo vai crescendo, e aquilo vai crescendo, até a hora que aquilo vira um time, vira um negócio, e aquilo vira o core. Quando aquilo vira o core, eu me ejeto naquilo, e eu vou pro próximo. Então é a história da Adventures. A Adventures começou como uma agência digital de SMB. E aí a gente era muito bom nisso aqui, e a gente escalou isso aqui. Eu falei, maravilha, e eu tenho sócios incríveis para tocar. Deixa eu abrir a parte de grandes contas. E agora eu vou alocar o meu tempo ali. E aí, beleza. Fiz isso. Fizemos muito bem. Aprendemos a fazer. Trouxe gente muito boa pra tocar. Agora que a gente tem os partners e as grandes contas, eu acho que a gente conhece suficiente de digital, de e-commerce, de vendas na internet, de construção de marca, para abrir as nossas próprias marcas. Então, deixa eu encontrar uma pessoa aqui que pode executar isso. Encontramos o Ricardinho, montamos o negócio. Agora isso virou meio que o core aqui também, tá grande já. Exato. Inclusive hoje é o lançamento da marca especial da Ludmilla. E já temos a do Gustavo e temos várias vindo aí. E agora esse negócio já tá grande. E já tem gente muito boa tocando, gente muito melhor que eu para fazer isso. E aí, o que eu fui fazer?
Agora você já tá em outra. Ó, tem alguma coisa relacionada? Não, tecnologia. Tecnologia. Então a gente foi construir a nossa plataforma proprietária para ajudar as marcas, as agências e os criadores de conteúdo a trabalharem melhor junto com a Creator Economy, que é o Brand Lovers. E aí, dediquei. Começou eu e Marino aquilo ali, 2 pessoas. E aí agora, tem 30 pessoas. O negócio tá grande, já tem marca grande usando, já é super bem sucedido. Já tô indo para próximo. Então assim, eu acho que tem uma coisa aqui que sempre foi construir um core muito forte, construir um time muito forte e ir buscar uma próxima avenida que possa representar crescimento para a companhia. Então eu acho que esse sempre foi o playbook. E aí, coisas que estão na minha cabeça nesse momento, tá? Número 1, eu acredito que todas as marcas que não aprenderem a trabalhar com essa entidade chamada Creator, que são pessoas que produzem conteúdo na internet, que formam comunidades de uma maneira muito eficaz no digital, eu acho que todas as empresas que não aprenderem a trabalhar com isso vão começar a ter problemas. Então, essa é uma coisa que sem dúvida eu olharia. E o segundo componente, eu tenho olhado com muito bons olhos para todas as tecnologias que vêm junto de Web3. Então, blockchain, NFTs e tudo que você pode construir a partir dessas tecnologias, que nada mais é para mim do que uma comunidade. Então, é a mesma coisa que a Creator Economy. É uma comunidade. Só que a diferença de uma comunidade construída em torno de um criptoativo é que ela tem um alinhamento de incentivo muito forte. Porque quanto mais bem sucedida aquela comunidade mais dinheiro todo mundo ganha, porque todo mundo é meio que sócio daquele projeto através do ativo digital que ela é dona. Então eu tenho investido bastante tempo pensando o que isso pode representar para as empresas, para as marcas, porque eu acho que a gente está vivendo uma transição muito interessante, onde no começo dos anos 2000, talvez meio dos anos 2000, todos os seres humanos do planeta Terra, no final dos anos 2000, na verdade, a partir do advento do smartphone, todos os seres humanos no planeta Terra começaram a produzir conteúdo. Então, aquela foi a primeira fase da Creator Economy. Sim. Foi quando todos nós nos tornamos creator. Foi quando a L'Oréal, a Procter & Gamble, a Unilever, a Ambev, a Brastemp, a Johnson & Johnson, quando queriam falar com as pessoas, começaram a competir com as próprias pessoas pela atenção delas. É o feed de um Instagram, onde tem uma marca e o seu primo. E a marca compete com o casamento do seu primo pela tua atenção. Então essa foi a primeira etapa. A segunda fase da Creator Economy foram quando alguns indivíduos começaram a ser tão bem-sucedidos nesse ambiente que eles viraram mais importantes e mais influentes do que as próprias marcas e as próprias empresas. Então essa foi a segunda etapa, foi o surgimento dos influenciadores. A gente agora está numa terceira etapa, onde essas pessoas que acumularam um nível de influência desumano, comunidades gigantescas e engajadas, estão entendendo que eles podem empreender a partir disso e montar as suas empresas. A gente tem aí nos Estados Unidos o creator que está cotado para ser o primeiro bilionário do mundo, que é o MrBeast. Que se você não conhece, se você trabalha com marketing, você não conhece o MrBeast, tem alguma coisa errada com você. Então, isso vai começar a ser visto cada vez mais. Porque a gente vive numa era onde você produzir um copo ou uma barra de sabão não é mais a vantagem competitiva. Existem fábricas, tecnologia aproximou as fábricas das pessoas, tecnologia reduziu os lotes mínimos que você precisa comprar um produto. Então todo mundo hoje pode produzir um produto. Centralizou, né? Uma fábrica já é um produto por si só. Ela pode fabricar qualquer coisa. É isso. E o grande diferencial agora é quem tem capacidade de influenciar as pessoas to give a shit about their product. Perfeito. Esse virou o diferencial competitivo. Produzir o sabão, antigamente a Unilever, a P&G ganhava porque só ela tinha a porra da fábrica para produzir o sabão. Quem é que tem R$1 bilhão no bolso para construir uma fábrica de detergente? Ninguém. A Unilever tem. Agora, a partir do momento que isso virou uma commodity, qualquer pessoa pode ter o seu sabão ou o seu detergente, qual é a variável que diferencia os negócios que ganham dos que perdem? Quem consegue fazer as pessoas se importarem com o seu produto? Quem consegue criar uma história cativante o suficiente, que se traduz numa comunidade engajada o suficiente para mover o consumo pelo aquele item? Então a gente está vivendo exatamente essa era. Isso tem tudo a ver com as DNVBs que a gente está lançando. Total.
E eu acredito que a evolução desse modelo, e aí te pega esse clipe aqui que eu vou voltar nele daqui a 5 anos e vou esfregar na cara de todo mundo. A evolução desse modelo são esses mega influenciadores, e não precisam ser tão grandes assim, mas são esses influenciadores que estão construindo negócios por conta da sua audiência, começarem a dividir os ganhos com a comunidade deles. E eu acredito que isso vai se dar através de NFTs, Web3 e essas tecnologias de alinhamento de incentivo. Então, essa é uma segunda coisa que eu acho que tá vindo por aí. Cara, e é uma coisa que é tão rápida essa mudança, né? Se a gente for ver aqui, você estava falando e eu tô vendo a nossa TV lá no fundo, ela mostrando a Copa. Isso é tão sério, essa mudança, e tem gente que ainda aqui tenta remar contra ou desacredita disso. A gente vive numa era que as pessoas têm a capacidade, ou melhor, a vontade, por não se conectarem com o que vem dessa geração, porque é uma geração nova e tudo mais, até pessoas da nossa geração, aceitar assistir uma Copa do Mundo pelo YouTube, através de um canal do influenciador, mesmo sabendo que ela existe um delay da emissora padrão. Que hoje você tem essa possibilidade. Na Copa, há 4 anos, não existia um youtuber transmitindo a Copa com equipe lá, localizada e tudo mais. Então, o quanto que isso é tão rápido que acontece. Quando você falou, daqui 5 anos me aguarde, cara, eu acho que vem antes. Eu acho que isso vem antes. E essa movimentação, e aí entra o ponto da dificuldade. Eu acredito que tem pessoas que realmente vão remar contra e a onda vai acabar quebrando na cabeça. Mas existem pessoas que entendem isso, mas a onda também vai quebrar na cabeça porque minimamente ela não consegue traduzir oportunidade pro negócio dela aqui. E, cara, na tua visão, como é que a gente consegue olhar tudo isso e entender, porra, oportunidade na mesa? Boa. Esse olhar de oportunidade, eu acho que a gente tem que dividir em dois lados, tá? O primeiro deles, eu acho que várias das coisas que eu falei aqui, essas inovações tecnológicas de ponta e etc., elas talvez sejam mais focadas em empresas maiores, em empresas, cara, que estão na ponta da tecnologia. Boa. Mas à medida que o mundo se digitaliza, tudo isso que eu falei agora tem a ver com digitalização dos negócios. E eu acho que tem uma outra oportunidade que é gigantesca na minha visão, que é essa digitalização dos negócios, ela começa a permitir que pequenas empresas compitam em escala nacional e global. Isso é muito interessante, tá? Porque através da internet, não importa que você tá em Jurupinga, não importa que você tá no interior da Bahia, não importa que você tá, cara, na Baixada do Rio de Janeiro, não importa onde você tá. Se você tá na internet, você consegue competir nacionalmente e globalmente. E eu acho que os pequenos e médios negócios vão precisar de muita ajuda para capturarem essas oportunidades que estão na mesa para eles hoje em dia. Eu lembro até hoje da empresa do pai do pai do Gerardo, do meu padrasto, onde eu comecei a minha carreira empreendendo, crescendo aquele negócio com ele, pelo fato de que as minhas estratégias digitais, o inbound que eu fazia, a maneira como eu produzia conteúdo nas redes sociais, pelo fato da excelência com que eu fazia aquilo dali, cara, eu recebia ligação de cliente. E os clientes, no final do papo, perguntavam, mas fala para mim, onde é a sede internacional de vocês? A matriz é a Alemanha ou Estados Unidos? Não, meu amigo, é favela da Maré, cara. Onde seu coração mandar. Você não tá entendendo. A gente tá na favela da Maré. Isso aqui não é uma multinacional. E eu acho que essa mesma oportunidade, cara, tá na mesa para todas as pequenas e médias empresas. Cara, a nossa empresa era pequena, cara. Tinha 7 funcionários, Thiago. Mas através de um digital muito bem feito, ela ganhou escala nacional e a percepção que ela era uma empresa global. Cara, então, eu acho que tem uma oportunidade gigante, talvez das maiores que existe no mercado hoje, de empresas que ajudem as pequenas e médias empresas a se transformarem digitalmente, assim como eu transformei o negócio da minha família. Então, eu acho que essa é uma das maiores oportunidades que a gente tem na mesa. Rafa, a gente está até caminhando aqui um pouquinho para o fim, mas tem 2 pontos aqui que eu quero pegar uma carona. Primeiro, óbvio, a gente não conseguiu se cruzar ainda desde da tua volta, da tua viagem que você fez. Cara, eu queria que se você trouxesse um pouquinho
por que você escolheu agora a pergunta do Thiago pra ti, cara? Tipo, da onde veio a ideia de ir pra lá? E cara, o que isso hoje te transformou? Porque com certeza, acredito que tenha transformado minimamente ou muito o Rafa, o novo Rafa que volta dessa viagem. Eu ia falar mais uma outra parte, mas eu vou guardar essa daqui ainda pro final. Essa eu vou guardar. Deixa que a gente feche o episódio com essa minha segunda pergunta aqui. Tá bom. Pra quem não sabe, eu fui aprovado num programa, e aí representando todos os sócios e sócias da Adventures, né? Um programa de 3 anos em Harvard com outros 150 founders e CEOs de grandes empresas do mundo inteiro. São 3 anos onde a gente vai uma vez por ano para lá e fica um mês debatendo estratégias modernas, tecnologia, tudo que está acontecendo globalmente, junto com as mentes mais brilhantes do mundo, não só os pesquisadores de Harvard, como também outros 150 CEOs de negócios do mundo todo. E eu acabei de voltar da primeira tranche desse programa de 3 anos, né? Do primeiro mês lá. E se eu tivesse que resumir a experiência, eu acho que eu falaria 3 coisas, tá? A primeira coisa é um privilégio ter a oportunidade de estar num lugar desse. Para alguém que quando tinha 18 anos e estava entrando na faculdade não sabia nem o que era Harvard, né? Não tinha a menor ideia nem do que isso era. Você nem queria terminar a faculdade que você estava, que eu sei disso. Eu já estava brigando com a minha faculdade local, quanto mais tentar procurar uma fora do Brasil, entendeu? Mas brincadeiras à parte, pô, para alguém que quando estava se formando não sabia nem que porra era essa, ter a oportunidade de participar de um programa desse é um privilégio. E aí 2 outras coisas interessantes, coisas 2 e 3. A segunda, eu diria humildade, tá, Tiagão? Para quem tá liderando negócios, cara, em alto nível e com pressão e que sonham grande e que jogam esse jogo no nível que a gente joga, cara, por várias vezes você se pega na cadeira do líder do negócio, tomando uma porrada de decisão, e eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa que ouve muito os outros, tá? Mas de alguma maneira, cara, você perde um pouco, principalmente quando as coisas estão dando tão certo quanto dão pra gente. Eu não vou dizer que você perde a humildade, mas você fica menos humilde. Porque Sim. Toda sala que você entra, você toma as decisões, todo mundo olha pra você, pras respostas. Então, cara, assim, é muito edificante você sentar na cadeira de estudante, pegar um papel e uma caneta e levantar a mão e falar, não entendi, professor. Volta. Isso é muito impactante. Isso é um reset na sua cabeça. Isso Cara, que legal bota isso. o pé no chão. Isso te deixa mais humano. Que são coisas que o processo de empreender, cara, na velocidade que a gente empreende, às vezes apaga um pouco. E eu achei uma experiência transformadora, tá? Você sentar na cadeira e você ser o aluno e não o líder é uma coisa interessante. Pô, você tá numa reunião aqui, cara, em teoria eu falo a hora que eu quiser. E não porque eu sou um cara autoritário, mas é um pouco da dinâmica. Sim. Você tem que ler. É muito edificante você tá numa sala com 70 pessoas e você levantar a mão durante 20 minutos e você não ser escolhido. E a aula acabar e você não falou o que você queria. Entendeu? São coisas interessantes. E que acho que pra alguém que lidera um negócio, te humaniza mais, te deixa mais humilde e que eu acho que são características fundamentais do sucesso. Então acho que essa a segunda coisa que eu falaria é humildade, por incrível que pareça. E aí, por incrível que pareça, eu vou pro outro espectro agora. Eu vou falar de ego. E ego não de um ponto de vista ruim de estar cego pela ambição, ou às vezes ego toma várias conotações ruins. E eu não acho que ego, eu acho que pra você fazer grandes coisas na vida, você precisa de ego, você precisa acreditar no teu taco. Sim, concordo. E nesse programa aconteceu uma coisa fantástica, que todo ano, ao longo desse mês que você fica lá, como todo bom CEO e empreendedor, tem uma competição entre os empreendedores que estão lá. Então as 150 pessoas que estão lá competem pelo prêmio de ídolo do programa. E ídolo do programa é uma competição que acontece ao longo das 3 semanas e eu ganhei. Cara, eu não sabia disso. Então assim,
ao mesmo tempo que te traz uma dose, e aí inclusive atrás da minha mesa ali tem uma bola do Red Sox, autografada por todos os jogadores do Red Sox e todos os professores de Harvard, que foi o prêmio. Podiam me dar $1 milhão, né? Sei lá. mas assim, me deram uma bola do Red Sox autografada pelos professores de Harvard e pelos jogadores. Mas eu ganhei essa porra. Mas o PlayStation. E aí tem um componente bacana. Porque eu acho que muito do sucesso pro empreendedor tá no equilíbrio entre ego e humildade. Cara, e eu acho que esse programa lá em Harvard foi uma dose certa dos dois. Cara, se você pudesse me dar 100, 200 oportunidades de tentar adivinhar, eu não iria navegar por essa. Principalmente pelo fato de você ter trazido essa questão de você voltar para a condição de aluno e não ser efetivamente... isso mexe com o ego, mas ao mesmo tempo eu acho que também te alivia um pouco o peso, né? Porque, que assim que não, quando vocês também se tornam o centro e o pilar principal do negócio, cara, tua responsabilidade é na mesma proporção. Uma decisão errada, você afunda o barco. E isso gera um peso, gera um estresse, não o estresse positivo, mas o estresse negativo também. Mas, Rafa, e a segunda parte que eu quase soltei e voltei aqui, que eu acho que... Eu falei, não, vou deixar para o final, senão vai empilhar muita pergunta, mas essa para o final não é bem uma pergunta. Eu queria que você fizesse uma seleção. Um pouco tempo depois que você voltou, ou acho que você já estava em trânsito, enfim, não interessa essa informação. Mas você disparou um e-mail para a gente com um checklist de 32 aprendizados. Cara, eu li cada uma daquelas ali. Olhei, analisei, refleti em cada uma daquelas. Eu achei aquilo fenomenal. E vamos fazer uma promessa aqui. Se você tá ouvindo Partners e você quer ter acesso, me chamou, eu vou vender. E você quer ter acesso às 32 lições que eu mandei aqui internas para a empresa, para a vida e para o sucesso, que foram a coletânea dos maiores aprendizados que eu colhi refletindo nesse período que eu fiquei um mês lá em Harvard. Se inscreve no site do Partners, vira lead lá no nosso site, que daqui a 15 dias, daqui a 30 dias a gente manda pra todo mundo, vamos deixar todo mundo se inscrever. Boa, fechado. Então você tem uma janela de 30 dias, mas se inscreve agora, né? Pausa o episódio, já tá acabando mesmo, pausa o episódio, se inscreve lá, vira lead lá no Partners, que o pessoal vai fazer uma automação ali pra te mandar as minhas 32 lições. Fechado, a gente vai deixar o link aqui abaixo do episódio. Mas mesmo pra dar um cheirinho, Rafa, elege duas aí. Não vai? Não vai? Se inscrever. Boa, então fechado. Vai ter que se inscrever. Eu tentei. E de verdade, gente, eu parei, eu peguei um café e li cada uma daquelas. Muitas daquelas eu olhei e falei, cara, acho que a gente tá no caminho certo. Algumas provocações, eu falei, cara, acho que a gente pode rever. E elas navegam de verdade. Assim, não é aqui balela, não. Ela navega exatamente sobre o que você disse. Dá para você trazer para pessoal, aplicar no pessoal, como também no profissional. Acho que isso por si só é uma grande lição. Então, cara, eu não precisei me deslocar, obviamente perdi esse senso de humildade lá de estar junto com o professor, conhecer uma galera incrível, mas ao mesmo tempo eu também acabei surfando nessa onda aqui. Então, legal, obrigado por você ter dividido isso daí, cara. Eu te falo como sócio, te falo como amigo. Obrigado por isso. E se eu tivesse visto essas 32 lições antes de começar a empreender, eu tinha feito as coisas acho que 10 vezes mais rápido. Com certeza. E sem sofrer tanto ainda, né? Sem sofrer tanto. Mas, Rafa, obrigado mais uma vez, irmão. Obrigado mesmo de coração. Boa. Valeu pelo você ter destinado um pouquinho da tua hora aí com a gente. E, de um jeito ou de outro também, obrigado você que ficou com a gente até aqui. Tenho certeza que tem muito valor agregado. E não esquece, o link vai estar aqui embaixo. O Rafa já deu a missão. O Gui já me olhou com um olho desse tamanho. O time nosso time de marketing já está correndo atrás aqui para deixar isso tudo bonitinho para você. Mas vai por mim que vale a pena. São 32 passos bacanas, obviamente. E cada uma desses assuntos que a gente dividiu aqui. E também... E adoraria saber, se você gostaria de saber de mais coisas nossas, manda aí um comentário, a gente vai adorar saber, tá bom? Beleza? Um abraço, até a próxima temporada do Pod. Valeu. Abraço. Valeu.